Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Estamos assim dando início ao nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus, pelo 42º aniversário da nossa Igreja Presbiteriana 1º de Maio, aqui na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia. Nós vamos curvar as nossas frontes e elevar os nossos pensamentos a Deus em uma oração de adoração ao Senhor. Ó soberano Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença, Senhor, estamos nessa noite, nesse momento, para te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, para te agradecer por esses 42 anos, Senhor, de existência da nossa igreja, e agradecer porque o Senhor levantou aquelas pessoas que fundaram esta instituição, Senhor, com o objetivo maior de pregar a tua palavra, de trazer sal e luz para essa cidade. E aqui estamos, Senhor, 42 anos depois, te agradecemos por aqueles irmãos que hoje estão conosco e também por aqueles que ainda hão de vir. Abençoa a tua igreja, Senhor, espalhada na face da terra, espalhada pelo nosso país, espalhada aqui na nossa cidade, que por problemas de saúde pública não pode estar reunida, Senhor, como de costume, para coletivamente louvar e bendizer o teu santo nome. Fica conosco, Senhor, nessa noite e aceita a nossa adoração, o nosso culto. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Nesse momento nós vamos cantar o hino de número 63, As Muitas Bênçãos. Muitas bênçãos de
são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, Senhor Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Essa leitura está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, de 11 a 13. Nós vamos agora passar para um momento dos cânticos espirituais.
com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te Se
comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Meus amados irmãos, nesse momento, nós vamos passar a palavra ao reverendo Luiz Anselmo, que vai fazer a exposição da palavra de Deus. Eu convido ao pastor para chegar aqui. Que Deus abençoe ao pastor e que a palavra fale profundamente aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos amados, eu vos saúdo na doce paz de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Para nós tudo isso é muito novo, muito até estranho, né? Podermos comunicar com os irmãos através da internet, mas aprove ao Senhor estarmos aqui e desta forma podermos comemorar o nosso 42º aniversário. Louvado seja o nosso Deus pela vida da Igreja Presbiteriana 1º de Maio, como diz o Salmo 113, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, os irmãos em suas casas, nos acompanhando, cultuando a nosso Deus junto com a gente. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Nós vamos então estudar algumas lições importantes que este livro nos ensina, em especial no tempo em que nós estamos vivendo. Mas antes, nós estamos em festa, nossa igreja está em festa, mesmo cada um em seus lares, nós aqui nesse estúdio, mas estamos em festa agradecendo a Deus por mais um ano de existência e de trabalho da nossa igreja. E eu queria, antes de ler o texto sagrado e também iniciarmos o estudo ou a mensagem de hoje, ler ou declamar uma poesia escrita por nossa irmã Maria Gomes Monteiro, nossa irmã Cotinha, que está também nos assistindo nesse momento, nos acompanhando com as demais irmãs Monteiro, e eu vou declamar esta poesia escrita com muito carinho por nossa querida irmã Cotinha. A poesia diz assim: a nossa igreja neste dia festeja seu aniversário. Quanta oração, quanta alegria nota-se em nosso santuário. Nós nos lembramos do passado, das lutas mil que ela enfrentou, mas seu viver tão consagrado por Cristo a palma conquistou. Ela, apesar de tão modesta, tão pobrezinha em seu início, hoje em seu viver em festa, faz-se penhor de um sacrifício, o sacrifício de uma vida cheia de dádiva de amor,
nossa vontade decidida de andar com Deus, seja onde for. Deus abençoou a nossa igreja em seu exemplo ao mundo velho, para que tudo e todos seja a mensagem do Evangelho. Poesia escrita por nossa irmã Maria Gomes Monteiro, conhecida como Maricota, nossa irmã Cotinha. E assim, meus irmãos, nós damos graças a Deus. Assim nós exaltamos o nome do Senhor por mais um ano de existência da nossa igreja. No final deste culto nós vamos falar então aí da boa notícia de estarmos prestes a retornar ao templo, podendo cultuar o Senhor. Mas antes nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas, no livro do profeta Abacuque. E embora eu já tenha estudado com os irmãos este livro de apenas 3 capítulos, eu gostaria de aproveitar esse momento, esse período que nós estamos passando, e a partir deste livro aprender com os irmãos algumas lições que o Senhor tem nos ensinado. Estava conversando agora há pouco com a irmã Luciene, e falando dos grandes aprendizados, né? Das grandes lições que temos aprendido nesses dias. Em especial, meus irmãos, a importância do culto coletivo, a importância da comunhão dos santos. E a minha pergunta nesta noite, para iniciarmos então a nossa reflexão bíblica, é: o que Deus nos ensina em meio às crises? O que é que Deus tem nos ensinado nesses dias, em meio às crises? O que é que Deus tem ensinado à igreja, não só a nossa igreja, como as igrejas do Senhor Jesus espalhadas pelo mundo, né? Porque este vírus se tornou uma pandemia, né? O mundo inteiro está enfrentando este vírus, e o mundo inteiro tem visto os efeitos devastadores deste vírus na sociedade. Em nosso país, no Brasil, nós temos visto alguns estados já passando por uma terrível calamidade, muitas mortes, a crise instalada. Nós louvamos a Deus porque em nosso estado, em especial na Bahia, nós não temos visto esse crescimento devastador dos efeitos desse vírus, mas temos rogado ao Senhor, temos orado ao nosso Deus para que Deus tenha misericórdia, abençoe os nossos irmãos espalhados pelo Brasil inteiro e todas as pessoas que têm sofrido as consequências desse vírus. Mas uma reflexão para nós, povo de Deus, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, em especial a Igreja Presbiteriana 1º de Maio. Sabemos também, eu estava vendo antes aqui, que muitas outras pessoas de outros estados até e de outras cidades estão acompanhando esta live especial de aniversário da igreja. Então essa pergunta também é para você. Essa pergunta é para todos nós. O que Deus nos ensina em meio às crises? Nós estamos vivendo esta crise deste vírus, e como eu disse hoje pela manhã, no vídeo em que eu publiquei para a igreja Presbiteriana 1º de Maio, nós temos sofrido o problema do isolamento social, da dificuldade de nos encontrarmos, de até nos abraçarmos. Chegamos aqui nesse estúdio meio que desconfiados, cada um olhando um para o outro, acenando um para o outro e não podendo nos abraçar, né? Eu até brinquei com os irmãos, o desejo de abraçá-los, mas ainda não podemos, por conta então das orientações que são dadas nesse período. O livro do profeta Abacuque, ele é um livro que começa com o anúncio de uma crise na sociedade, de uma crise vivida na época do profeta Abacuque. E os primeiros versículos nos apontam então
os efeitos dessa crise vivida na época e na sociedade do profeta Abacuque. E ele então começa então o seu livro dizendo assim: sentença revelada ao profeta Abacuque, capítulo 1, verso 1 do livro de Abacuque. E aí a partir do versículo 2 então ele começa a lamentar e a questionar diante de Deus. Verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. A crise vivida na época do profeta Abacuque era uma crise moral. Ele está rogando ao Senhor e pedindo a Deus para que Deus socorra a sua nação e a sociedade em que ele está ali inserido naquele momento, naquela época, e perguntando: Senhor, o Senhor não está vendo o crescimento exorbitante da violência? O Senhor não está vendo a opressão entre os povos, entre as pessoas mais pobres? O Senhor não tem visto a violência devastando toda uma sociedade? Ele diz no verso número 3: há contendas e o litígio se suscita. Ele clama ao Senhor para que a justiça deixe de ser afrouxada e passe então a valer numa sociedade que estava em degradante corrupção. A nossa crise, meus irmãos, ainda é moral. Nós temos uma crise moral e espiritual instalada desde o pecado de Adão e Eva. Toda a sociedade, todo o mundo sofre uma crise moral, uma crise espiritual. Mas eu queria me referir especificamente a esta crise que nós estamos vivendo hoje, esta pandemia que tem assolado a nossa sociedade, que tem impedido inclusive nós cristãos de nos relacionarmos como sempre nos relacionamos, com amor fraternal, estando juntos na igreja, podendo cultuar o Senhor juntos. O que é que o Senhor tem a nos ensinar nesta crise? Observe então que Abacuque ele inicia esse livro mostrando a sua terrível tristeza, o seu profundo lamento, a sua angústia em ver uma crise moral instalada em sua sociedade. E ele clama ao Senhor por uma resposta. Ele clama a Deus para que Deus atente para ele, atente para o seu clamor e o responda para todo o povo. Meus irmãos, é bem provável que todos nós tenhamos, nos primeiros dias ou as primeiras semanas de isolamento social, também feito essa pergunta: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Talvez até hoje as pessoas estejam perguntando: por que o Senhor tem permitido essas coisas? Por que o Senhor está permitindo que tudo isso venha sobre nós? E por que o Senhor tem permitido que a própria igreja do Senhor seja então impedida de se reunir publicamente? Talvez os nossos clamores ou o nosso lamento não seja tão expressivo como foi de Abacuque. E a resposta do Senhor a Abacuque ensinou algumas coisas a Abacuque. Eu penso que também nós podemos aprender muito com o que Abacuque aprendeu em nossos dias, para que essa crise social, que acaba também tornando uma crise moral também para muitas pessoas, uma crise espiritual, o que podemos aprender com tudo isso? E a primeira coisa, meus irmãos, que Abacuque aprende é que nas crises o Senhor quer que nós confiemos nele, que nós busquemos a ele, que nós intensifiquemos a nossa oração, ou as nossas orações ao Senhor. Quando o Senhor, no primeiro momento, responde a Abacuque, a partir do versículo número 5, e mostra a Abacuque que toda aquela crise
instalada pioraria, e ele passa a mostrar a Abacuque então que tudo aquilo seria vivido pelo próprio povo de Deus, em punição pelos seus pecados. Abacuque, por alguns momentos, ele fica sem conseguir entender aquela resposta de Deus, do verso 5 até o versículo número 11. A partir do versículo 12, Abacuque então começa a responder ao Senhor, ainda sem entender, mas reconhecendo o senhorio, o poder, a soberania de Deus sobre todas as coisas. No versículo número 2, ele então dignifica o Senhor, glorifica a Deus, dizendo: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Mesmo estando atônito diante da resposta de Deus, de que aquela crise ela não acabaria, ela pelo contrário se agravaria ainda mais, ele ainda chama o Senhor de o Senhor, Deus eterno, o Santo, a rocha que firma os seus decretos e que aponta a sua vontade conforme lhe apraz. Mas Abacuque então ele aprende uma coisa. A partir do capítulo 2, Abacuque aprende que o Senhor quer que ele dependa mais de Deus. E no versículo número 1 do capítulo 2, ele então toma uma decisão. Vejam aí, capítulo 2, verso 1: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Esta foi a primeira lição aprendida por Abacuque. Eu preciso orar mais. E eu acredito que nós também podemos e devemos aprender também com o Senhor, com esta pandemia e com esta crise vivida por todos nós. Aprender a buscar mais o Senhor, aprender a depender de Deus, aprender, meus irmãos, a confiar no Senhor. Somente quando nós vivemos na prática, quando nós participamos da crise, quando estamos no meio da crise, é que nós descobrimos o quão difícil é vivermos e mantermos a nossa fé em Deus em meio às crises. Mesmo sem conseguir, mesmo sem entender muita coisa, mesmo sem conseguir ver o que Deus quer para o seu povo, Abacuque então diz: por-me-ei na minha torre de vigia. E aqui é uma expressão que indica: me colocarei diante de Deus em oração, vou buscar o Senhor. E ele usa aqui uma expressão: vigiarei para ver o que Deus me dirá. Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, e é o que Jesus também nos ensina. Ele diz para que vigiemos, para que estejamos atentos às coisas que acontecem à nossa volta, e tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Alguém uma vez perguntou, esses dias algumas pessoas têm perguntado: será que essa pandemia ela é um sinal da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus? E eu aproveitei esse período, estou aproveitando esse período de isolamento social, estou estudando mais em casa. Estava participando de um curso online com um professor do Underjumper em São Paulo, nossa igreja presbiteriana do Brasil, e ele estava expondo o capítulo 24 de Mateus. E no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus diz que nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, nós enfrentaremos muitas coisas, muitas coisas iriam acontecer, terremotos e também epidemias. O Senhor Jesus ele cita isso lá. Então, certamente o que estamos vivendo é cumprimento das Escrituras e aponta para a segunda vinda de Jesus. Só que o Senhor Jesus disse que quando essas coisas elas passassem a acontecer, não significava que Jesus estava às portas, Só depois, com outros acontecimentos, é que Jesus vai dizer então que está perto
mas ele diz que essas coisas elas têm que acontecer para que nós aprendamos algumas coisas. E dentre essas coisas, dentre esses aprendizados, o Senhor Jesus nos ensinou a vigiarmos. Ele conta algumas parábolas, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Ele conta outras parábolas que identificam então essa necessidade, meus irmãos, da vigilância, de buscarmos o Senhor continuamente. E é isso que Abacuque faz aqui. Ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor ensinou Abacuque a orar. Nós precisamos aprender também, meus irmãos, em tempos de crise, a orar, a depender do Senhor. Mas como deve ser essa oração? E Abacuque nos ensina também por seu próprio aprendizado. No versículo de número 4 do capítulo 2, ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E esta última frase do versículo 4, ela foi compreendida pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Romanos, e no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, ele cita então esse texto de Abacuque, e ele fala então da justificação pela fé. E o que é que Abacuque está aqui nos ensinando com esse versículo? Primeiro, ele começa a dizer que o soberbo, a sua alma não é reta diante de Deus. A alma do soberbo não é reta diante de Deus. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que mesmo em tempo de crise, o soberbo continuará com a sua soberba. Mesmo em tempos de calamidade, mesmo em tempo de pandemia, os soberbos continuarão soberbos, continuarão arrogantes, continuarão confiando em si mesmos, continuarão clamando por si próprios, por suas próprias forças, continuarão vivendo para si próprios. Mas Abacuque diz: aquele que busca o Senhor, aquele que confia em Deus, aquele que tem Deus como seu refúgio, a sua fortaleza, ele diz: viverá pela fé. O justo viverá por fé. É isso que o Senhor quer também nos ensinar, meus irmãos, em tempo de crise: a viver pela fé, a viver confiante em Deus. Eu certamente, assim como também os irmãos, me perguntei, né, e se eu fosse acometido, ou se eu pegasse esse vírus, o que iria acontecer comigo? Eu estou no grupo de risco, para quem não sabe, né? Eu tenho problema respiratório, tenho um problema de bronquite, e estou no grupo de risco também. E pensando, e se eu morrer com esse vírus? E se eu também for acometido desse vírus? O que vai acontecer comigo? Todos nós temos esse questionamento, todos nós nos perguntamos, né? Eu acredito, e se esse vírus me alcançar? A violência estava também chegando no profeta Abacuque, a ausência de justiça, a violência, o litígio, a destruição estava também sobre o profeta Abacuque. Mas agora ele aprende que o justo, ele deve viver por fé. Meus irmãos, vocês estão aí em seus lares agora, me ouvindo. Saibamos então que o que o Senhor quer que a gente aprenda em tempos de crise como essa que estamos vivendo, é viver pela fé. E aí eu comecei a meditar nas Escrituras e comecei a pensar: se aprouver ao Senhor me levar em meio a esta crise, o Senhor tem todo o controle sobre a minha vida. Eu preciso confiar nele. Nós precisamos confiar nele, precisamos ter fé nele, precisamos vigiar, buscar o Senhor, confiar na sua inteira providência. Meus irmãos, mas além de orar e além de exercitar a sua fé, Abacuque também nesse capítulo 2, ele nos ensina uma outra lição gloriosa, aprendida por ele diante de Deus em tempos de crise. Ele aprende que mesmo as crises assolando o mundo inteiro,
Mesmo muitas pessoas não tendo qualquer controle sobre as crises, mesmo os poderosos, com todo o poder, com todos os recursos, não podem controlar as crises. Nós temos visto países, nações poderosas que se tornaram reféns desta pandemia. Podemos, por exemplo, pensar nos Estados Unidos, a grande potência mundial, que não conseguiu também frear a chegada desse vírus em seu país. E por que Deus ele permite que todas essas coisas elas aconteçam? O profeta Abacuque nos ensina, no versículo de número 14, ele diz, capítulo 2, verso 14, ele diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque então aprende, a partir então das declarações de Deus, do que Deus está dizendo a Abacuque que irá fazer, e Abacuque então aprende que Deus ele fará tudo isso para que toda a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todo o universo, o mundo inteiro, o planeta Terra está então conhecendo as suas limitações. Todo o mundo está conhecendo o quão frágeis são. Estão sendo forçados a entender que só pode existir um ser superior capaz de controlar todas essas coisas. E este ser superior é o próprio Deus, é o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Toda a terra passa a se encher do conhecimento da glória do Senhor, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de pandemia, e justamente neste tempo que o Senhor manifesta a sua glória. Quando o Senhor, então libertou o povo da escravidão no Egito, o Senhor, ele mandou 10 pragas, os irmãos se lembram, e ele explicou porque ele estava enviando aquelas pragas para o Egito. Ele disse que aquelas pragas serviriam para que Faraó e todo o povo conhecesse o poder e a glória de Deus. Os poderosos também precisam conhecer o poder e a glória de Deus. O Salmo de número 2 nos diz, meus irmãos, que os povos, os príncipes, os poderosos desse mundo imaginam coisas vãs, imaginam governar o mundo sem a mão de Deus, e o Senhor sorri diante deles, porque todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor, nada foge do seu controle. As crises elas servem também para que todo o mundo conheça a glória de Deus. Mas em último lugar, o profeta Abacuque também, ele aprende em tempos de crise a enxergar o mais importante. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso nesses últimos minutos que me restam. Aprendamos, meus irmãos, em tempos de crise, a enxergar aquilo que é o mais importante para as nossas vidas. Observem que Abacuque começa o seu livro se queixando da violência, da injustiça social, dos problemas morais, e ele clama ao Senhor e pergunta: até quando o Senhor permitirá, Senhor, que essas calamidades, que esses problemas terríveis continuem a se propagar em nossa sociedade? Depois que ele começa a compreender então a resposta de Deus, no capítulo de número 3, ele então faz uma oração belíssima. A partir do versículo 1 ele ora, e a oração do profeta Abacuque é em forma de canto, diz o versículo 1, e no versículo 2 do capítulo 3 ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Mas esse alarme do profeta Abacuque não é um alarme, não é estar alarmado no sentido de se sentir desbaratado, ou de se sentir indefeso, ou de se sentir completamente descoberto da proteção de Deus. Não, esse alarme do profeta Abacuque está relacionado agora à compreensão que ele passa a ter do que Deus realmente quer que nós façamos, do mais importante para as nossas vidas. Ele pede: aviva, ó Senhor,
a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está clamando ao Senhor: ó Deus, nos ensina, Senhor, a te buscar, aviva a tua obra em nossas vidas, faça-nos arrepender dos nossos pecados. Mas o mais importante que Abacuque ainda revelará aqui no capítulo 3, está no versículo de número 17, texto muito conhecido de todos nós, né? Nós cantamos este verso: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que o profeta Abacuque aprende aqui? Que mesmo em meio às crises, mesmo em meio, meus irmãos, à pandemia que estamos vivendo, precisamos aprender a vivermos alegres em Deus. Mas o mais importante de se viver alegre diante de Deus é reconhecer que Deus é suficiente para todos nós. Esta é a maior lição que o profeta Abacuque ele aprende aqui, é a de ter em Deus o seu contentamento, é de reconhecer e entender que Deus é o bastante para ele. Aprendemos em tempos de crise que nós podemos ser privados da nossa liberdade, como estamos sendo, nossa liberdade de ir e vir por conta dessa pandemia. Nós podemos em outras ocasiões, como nós vimos hoje pela manhã, nosso estudo bíblico virtual, que nós podemos passar também por uma crise de alimentação, uma crise de fome, como viveu o profeta Eliseu, como viveu também o profeta Elias. Podemos viver vários tipos de crise, mas em todas elas, um principal ensinamento precisa entrar no nosso coração: que Deus é suficiente para todos nós. Sem Deus, nós podemos ter esta ideia de liberdade social, sem Deus podemos ter abundância de alimentos, sem Deus podemos ter tudo o que um homem deseja para a sua vida, mas ele ainda assim continuará miserável, ele ainda continuará pobre de espírito, espiritualmente pobre, ele ainda continuará perdido. Ao mesmo tempo, meus irmãos, podemos ser privados de muitas coisas, podemos ser sucumbidos em meio às crises, mas quando Deus ele está conosco, e quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Cristo, todas as nossas necessidades são supridas. É isso que o profeta Abacuque ele aprende aqui. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me falte tudo, ainda que eu não tenha até o que comer, todavia, ele diz, verso 18, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O mais importante de tudo é que Deus nos ama, meus irmãos. O mais importante de tudo é que Deus ele cuida de nós. O mais importante de tudo é que Deus ele está ao nosso lado em todo o tempo. Ele cuida das nossas vidas, ele nos ama, ele não deixa com que nós sejamos desamparados. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Estarmos satisfeitos em Deus é a maior de todas as lições que podemos aprender em meio às crises. Nós estamos aqui nesse estúdio, os irmãos em suas casas, cada um cultuando o Senhor, cada família reunida, porque nós estamos dizendo, mesmo que a gente não esteja no templo, Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo, e podemos mesmo assim comemorar 42 anos de existência da nossa igreja, mesmo distantes uns dos outros, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. O Senhor está conosco, meus irmãos.
o Senhor não nos desampara, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado da sua igreja durante todos esses anos, o Senhor tem cuidado também de nossa sociedade. É preciso que a gente proclame para todos os 4 cantos da nossa sociedade que Deus, Ele está manifestando a sua glória, e que as pessoas precisam enxergar isso, a glória de Deus. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu queria encerrar esta mensagem lendo um outro texto de um homem que também viveu uma crise, só que não uma crise da sociedade, mas uma crise pessoal, que foi Jó. E no último capítulo do livro de Jó, ele nos ensina algumas coisas como aprendizado para a sua própria vida. O capítulo 42 do livro de Jó, os irmãos que estão em casa, se puderem abrir neste texto, a gente encerrar essa mensagem. Capítulo 42 de Jó é o resumo então do aprendizado de Jó, daquilo que Jó ele aprendeu em meio a uma crise pessoal. Jó havia perdido tudo, havia perdido toda a sua família, havia perdido todos os seus bens. Jó estava agora enfrentando a perda da sua própria saúde, e Jó, ele então aprende com tudo isso, as duras penas, é verdade, ele aprende a viver para a glória de Deus. E agora Jó lhe diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aprendamos algumas coisas, meus irmãos, com esta pandemia. Aprendamos a depender do Senhor, aprendamos a orar, a buscar o Senhor com vigilância, nos preparando para o dia em que Jesus voltará e buscará todos nós, toda a sua igreja. Aprendamos, meus irmãos, que Deus ele faz com que todas essas coisas terríveis aconteçam para o mundo inteiro, enxergar a sua própria glória, para que o mundo inteiro veja a glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Aprendamos por último, meus irmãos, em meio às crises, a enxergar e a perceber o mais importante, que é o nosso contentamento em Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o Senhor, porque os seus planos não podem ser frustrados. Aprove ao Senhor na eternidade nos fazer então participarmos ou realizarmos este culto virtual, comemorando mais um ano de vida da nossa igreja, mais um ano de trabalho da nossa igreja, porque a palavra do Senhor diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Aprove ao Senhor também nos ensinar muitas coisas. Aprendamos, meus irmãos, com esta crise, a depender do Senhor. E voltando mais uma vez ao estudo de hoje de manhã, não deixemos morrer as nossas expectativas. Se você disse ao seu coração, quando essa crise passar e eu puder voltar ao templo, eu não vou mais desperdiçar as oportunidades, não deixe essa expectativa morrer. Clame ao Senhor para que esse desejo no seu coração seja para sempre, que você jamais abandone a oportunidade que Deus está te dando, que Deus sempre te deu, e que Ele, por sua graça e misericórdia, vai nos dar, para não desprezarmos a comunhão dos santos, o ajuntamento solene, o culto que prestamos ao Senhor coletivamente.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, você que nos ouve nesse momento, de qualquer lugar, que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele também te ensine a todas essas lições aprendidas em meio às crises. Que o Senhor abençoe a querida igreja presbiteriana 1º de Maio, que aprendamos com tudo isso, meus irmãos, que sejamos enriquecidos, fortalecidos, cheios da presença do Senhor, para que aprendamos o mais importante, a termos o nosso contentamento perfeito em Deus. Ainda que tudo isso aconteça, nos alegremos no Senhor, exultemos no Deus da nossa salvação. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esses momentos gloriosos na sua presença. Depois da oração, nós vamos continuar cantando, louvando o nosso Deus com o grupo de música de nossa igreja. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos concedeu de realizarmos esta live especial de aniversário da nossa igreja. Muito obrigado por cada irmão que acompanhou e que está acompanhando este culto, Senhor. Abençoe os teus servos, abençoe a nossa querida igreja presbiteriana 1º de Maio, abençoe para que os trabalhos continuem, Senhor, para que nós continuemos servindo fielmente ao Senhor em nossas vidas como igreja do Senhor. Abençoa o teu povo, fortalece a fé do teu povo, ensina-nos, ó Deus, em meio às crises, ensina-nos sobretudo a depender do Senhor, a termos, ó Deus, o nosso contentamento no Senhor, e a termos o Senhor como a nossa porção, como a nossa herança, como, ó Deus, o nosso maior presente. Louvado seja o nome do Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, como igreja, como servos do Senhor. Abençoe também, Senhor, aqueles que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Abençoa estes teus servos, abençoe essas pessoas, ó Deus, para que também conheçam, aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que não foram transformados por Cristo Jesus, possam ser transformados por meio da tua palavra, Senhor. Abençoe cada um que nos ouve e que nos ouvirá, depois que esse momento ao vivo passar, ó Deus, e mesmo assistindo em um outro momento este vídeo, possam ser tocados, impactados por tua palavra e transformados por ti. Muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem nos proporcionado, pela graça de vivermos alegres na tua presença, mesmo que nos falte muitas coisas, nos alegramos em ti. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais louvores ao nosso Deus com o grupo de música da nossa igreja. Isso. Vamos adorar o nosso Deus, nós aqui e os irmãos em casa. Faça seu coração alegre com o cântico, agradecendo ao nosso Deus pelos 42 anos da nossa igreja, da nossa instituição. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no
és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Sempre mais e mais. Quero servir-te.
levantar as minhas mãos a ti. Estamos chegando ao final do nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus pelos 42 anos de aniversário da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana 1º de Maio, aqui em Senhor do Bonfim, na Bahia, porque tem pessoas de outros estados que estão também assistindo, participando deste culto. Nós queremos agradecer a Patnes Live, né, por ter produzido esse ambiente aqui, para que nós pudéssemos estar juntos, louvando e bendizendo o nosso Deus. Nós estamos impedidos de adorar a Deus no nosso templo, mas Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele dá as condições para a gente continuar adorando. E essa turma aqui do estúdio, Deus levantou eles para abençoar todo o seu povo. Agradecer a quase 160 pessoas que estiveram conosco simultaneamente no nosso culto, em todas as redes sociais da igreja. Nós somos imensamente gratos pela participação de vocês e pelos comentários que fizeram, né, no decorrer de todo o culto. Queremos também que Deus abençoe aquelas pessoas que ainda vão ouvir, porque está gravado, e nós vamos manter nas redes sociais para que as pessoas que não puderam estar aqui, ou não puderam participar, elas possam ouvir, não é, e participar do culto. Nós queremos agradecer também ao Conselho da Igreja Presbiteriana 1º de Maio, que não mediu esforços na hora de fazer a realização desse culto aqui. A nossa programação estava planejada para o dia 1º de maio até o dia de hoje, o dia 3. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e conhecimento de tudo, na sua soberania, Ele não permitiu que nós realizássemos, mas Ele permitiu que nós estivéssemos aqui nesta noite, nesse momento. Segundo o decreto do prefeito municipal, que saiu hoje à tarde, nós estamos sendo informados que os cultos já estão liberados, né? Mas há também uma série de restrições, de forma que eu quero dizer aos irmãos que aguardem as orientações do Conselho de como nós vamos retornar. Porque mesmo com a liberação não é possível retornar assim de uma vez só, né? As pessoas que são de risco, as pessoas que têm idade acima de 60 anos, possivelmente não poderão participar dos cultos logo no seu início, né? Então os irmãos aguardem, o Conselho da Igreja vai conversar essa semana e aí nós retornaremos aos poucos. Eu vou passar a palavra, também agradecer aos irmãos aqui do grupo de louvor, né, que ensaiaram e também ajudaram na arrumação aqui do ambiente para este culto. Eu quero passar a palavra ao pastor da igreja, que vai falar e encerrar o nosso culto. A minha palavra também é de agradecimento a Deus pelo que realizamos. E, na verdade, aqui é o resultado daquilo que a gente programou, né, preparou. Quero agradecer também ao grupo de música de nossa igreja, que se esforçaram para estar aqui, preparar tudo, ao líder do grupo de música, que é o nosso irmão John, né, desde sexta-feira, John, que a gente vem preparando aí essa programação, e deu tudo certo, graças a Deus. Nosso irmão Neto, que nós não podemos dizer que é de outra igreja, da Igreja Presbiteriana Conservadora, que está aqui conosco, que também nos apoiou, né? Mas estamos todos aqui em família, né? Louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Agradecer também ao Roberto e sua equipe pelo apoio, ajuda aí nesse processo todo, nesse trabalho. Alguns irmãos estão achando que aqui é um cenário da igreja, né? Mas aqui é um estúdio, né? Do amigo Roberto, sua equipe. E nós estamos aqui felizes por esta oportunidade. Dizer aos irmãos que nós não vemos a hora de podermos retornar. Então, como disse o presbítero Paulo,
Nós ouvimos hoje à tarde o pronunciamento do prefeito da nossa cidade, Senhor do Bonfim, Carlos Brasileiro, e na sua informação ele falou da decisão de liberar, claro que com a observação de todos os critérios, né, mas liberar os templos para a realização dos seus cultos e, no caso da Igreja Católica, as missas. Então nós vamos estar conversando sobre isso e acho que em pouco tempo, se Deus assim permitir, nós daremos uma resposta aos irmãos da igreja presbiteriana 1º de maio. Mas estamos já nos preparando para o próximo domingo, né, presbítero Paulo? A gente retornar com a graça de Deus, né? Os diáconos da nossa igreja vão ter muito trabalho também, porque a gente vai ter que obedecer às regras, né, estipuladas. Então, a questão do uso do álcool em gel, do local para lavar as mãos, tudo isso a gente vai organizar para o retorno dos cultos. E esperamos que seja assim a partir de agora, né, meus irmãos? Que a gente aos poucos possa voltar a congregar e que essa seja uma tendência natural, né? Como eu disse na minha mensagem, o nosso estado da Bahia não foi tão assolado, embora a gente saiba que em algumas cidades os números de casos foram também preocupantes, mas em comparação com outros estados do nosso país, a Bahia ela não foi tão agredida com esse vírus, né? Então, a nossa cidade em especial, a cidade de Senhor do Bonfim, ela não teve, se eu não me engano, nenhum caso, né? Nenhum caso confirmado de coronavírus. Então, por isso a gente tem essa tranquilidade também, além do decreto do prefeito, a nossa tranquilidade e a nossa consciência tranquila de podermos retornar aos cultos da nossa igreja. Que o Senhor, portanto, abençoe cada um que nos ouve nesse momento. Eu vi aqui pessoas do estado de Goiás nos assistindo, de outros estados. O irmão querido, o pastor Robson, lá de Goiás, mandou uma mensagem falando que estava participando da live. E outros irmãos, vi uma irmã que se identificou como alguém que era da igreja 1º de maio, está agora em Juazeiro, não me recordo o nome, falando que estava participando também. E outros que eu não tenho aqui a lista dos nomes, não posso dizer o nome de cada um, mas agradecer a todos os que acompanharam esta live, que o Senhor abençoe ricamente cada um dos amigos, dos irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Algum irmão aí quer falar alguma coisa? João? Então, está encerrado nossa live de hoje, especial de aniversário da nossa igreja. Um abração a todos os membros da igreja presbiteriana 1º de maio. Que Deus abençoe a cada um, dizendo a todos que estamos próximos de nos rever, nosso templo. Pronto? Tem algum cântico? Então está encerrado, que Deus abençoe a todos nós.